Olá, aluno. Opa, estou aqui no celular, está um pouco difícil, mas vamos lá. Essa aula de hoje vai ser sobre as características gerais da população brasileira. Bom, eu preparei aqui esse PowerPoint. Eu estou no celular que tive um problema no computador, mas vamos tentar não perder a qualidade da aula. E sejam bem-vindos. Como diz, ladies and gentlemen, you are welcome. Bom, nosso primeiro. Aqui na capa a gente já pode notar que tem um mapa com a densidade populacional do Brasil nos anos 2000, que é um mapa relativamente recente, né, quando a gente trabalha historicamente, mas já é possível observar algumas mudanças, somente aqui na região norte e centro-oeste, e vamos ver os porquês disso hoje. E vamos lá. Bom, quando a gente coloca sobre população geral, a gente tem que colocar primeiramente alguns conceitos. Há uma dimensão da população mundial, que hoje é de 7,8 bilhões, as estimativas da ONU, e o Brasil é o sexto país mais populoso do mundo. A gente perdeu esse posto para o Paquistão faz um ano passado, um ano retrasado, né, que vem tendo um ritmo de crescimento altíssimo. E os dois conceitos aqui muito importantes da aula é a ideia de populoso e povoado. Quando a gente fala que um lugar é populoso, a gente está falando da população absoluta do local. Por exemplo, a China é o país mais populoso do mundo, mas não necessariamente é o mais povoado do mundo, porque o povoado é a razão entre a população do local pela área do local. Ou seja, um exemplo, Mônaco é um país que tem 30 mil pessoas, mas se não mais, um dos mais povoados do mundo, já que ele tem uma população por quilômetro quadrado altíssima, diferentemente de alguns países muito grandes, como é o caso do Brasil. Bom, entendendo bem já o que é esse conceito, a gente pode passar para o próximo slide. Ai, desculpa aqui meu dedo, tá bem na câmera. Bom, a população brasileira é estimativa que seja de 212 milhões de habitantes. É um país pouco povoado, pois apresenta uma densidade demográfica de 24 habitantes por quilômetro quadrado. É interessante a gente observar que, por exemplo, regiões como as grandes cidades aqui do sul e sudeste têm um povoamento muito maior do que os 24,64 habitantes. Bom, a gente pode colocar aqui regiões com alta densidade demográfica. Podemos colocar aqui o eixo Rio-São Paulo, principalmente, quando a gente coloca aqui entre as duas maiores cidades do Brasil, a formação até da megalópole Rio-São Paulo. Outro grande exemplo é a região da Zona da Mata Nordestina, que é todo esse litoral do Nordeste, aqui à direita. Ou seja, cidades como Recife, Olinda, Maceió, Salvador, Aracaju, até colocar ali também Natal, enfim, essa região aqui, bem a Nordeste, a costa Nordeste do Brasil, é uma região bem povoada, diferentemente do interior do Nordeste, que é a região do Sertão. E outra coisa também, região importante aqui do Recôncavo, região do sul de Minas, aqui principalmente na fronteira com São Paulo. Ela é bem povoada, mas não nem se compara, claro, com as grandes metrópoles aqui do Brasil. Distrito Federal, uma cidade também muito grande. Brasília é uma cidade muito grande, então também podemos colocar como uma região de alta densidade demográfica. As regiões de baixa densidade demográfica, a gente coloca principalmente a região amazônica, parte do centro-oeste e regiões como o sertão nordestino, e você pode ver até regiões aqui do extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul também. Bom, essa aula é muito curta, então vamos para o próximo slide. É legal a gente colocar as observações, que o Brasil tem uma população extremamente mal distribuída no território. Observação, a maior concentração populacional ao longo da faixa litorânea, principalmente nas regiões sudeste e nordeste. Isso é uma coisa que diz muito até do nosso passado, da aula sobre formação do território brasileiro. A gente pode observar que o cultivo da cana-de-açúcar começou na faixa litorânea, principalmente na zona da Mata Nordestina, e posteriormente a questão da urbanização das grandes cidades do Sudeste, né, com o café, primeiro com a mineração em Minas, depois com o café em São Paulo e parte do Rio. Então, é óbvio que o eixo demográfico vai ficar
sempre aqui mais na faixa litorânea e com grandes esforços do governo de levar a população para o interior, como, por exemplo, a construção de Brasília. A gente pode colocar um processo muito importante, que já não foi uma ideia governamental, mas as próprias bandeiras das aulas passadas, enfim, entre outros. E outra coisa muito interessante, que é algo que é mais recente, é a redução do crescimento demográfico na região sudeste. Bom, quando a gente coloca aqui a partir dos anos 80, 70, 80, a região sudeste estava muito saturada. Então, houve também um movimento de descentralização aqui da indústria principalmente. A gente pode ver que teve muitas iniciativas para levar a indústria para o Nordeste, principalmente, e para outras regiões do Brasil. Um grande exemplo disso é a região de Camaçari, na Bahia, onde abrigou, agora fechou a fábrica da Ford. É um exemplo de guerra fiscal, na verdade é um incentivo fiscal que o governo baiano deu para a Ford sair de São Paulo, e o próprio governo aqui local aceita bem pela extrema saturação da região sudeste. Os governos, principalmente de São Paulo, que já concentrou mais de 40% da indústria nacional. E onde tem emprego, onde tem renda, acaba tendo pessoas. E outra coisa que é muito legal quando a gente observa que o agronegócio ele vem trazendo também a população para o interior do Brasil, principalmente na região centro-oeste e agora mais recente na região norte. Isso gera, claro, muitos problemas de desmatamento, também é importante frisar, e que deve ser olhado com muita atenção, que é tema de vários vestibulares. Aqui na tabela ao lado, que eu acabo clicando e coloco o dedo na câmera de vocês, bom, a região sudeste hoje aproximadamente tem 88 milhões de habitantes, ou seja, tem 42% da população. O Nordeste é a segunda mais populosa, com 57 milhões, e tem por volta de 27% da população. O Sul em terceiro lugar, seguido de Norte e Centro-Oeste. E aqui é importante a gente colocar a população relativa, ou seja, a densidade demográfica. A região Sudeste ela é quase 10 vezes mais povoada que a região Centro-Oeste e mais de 20 vezes mais povoada que a região Norte. A gente pode ver uma coisa paradoxal, que a Nordeste é a segunda mais populosa, porém é a terceira mais povoada, perdendo ainda para a região Sul. Novamente, um conceito muito importante, o conceito das aulas. Dessa aula mesmo, né? Bom, aqui é legal, aqui são os mapas relativos ao que a gente estava querendo dizer. Aqui a gente pode ver a faixa litorânea, que é onde se concentra a maior parte da população brasileira. E aqui a gente pode observar, não sei se dá para dar zoom, não dá para dar zoom, onde houve o maior crescimento populacional. Vocês podem ver que quanto mais escuro, maior crescimento. A região norte se destaca com bastantes áreas vermelhas e algumas áreas roxas, seguida da região aqui do centro-oeste, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul e aqui na região do Mato Grosso, que tem algumas áreas roxas também, que significa que teve um crescimento populacional bem maior que o resto do Brasil. Pode-se notar também que ainda na região de São Paulo há crescimento, mesmo que menor quando comparado a outros anos. O Nordeste e o Sul com um crescimento um pouco menor, mas o foco, principalmente nesses últimos 20 anos aqui, é o crescimento da região Norte e Centro-Oeste. Outro fator muito importante aqui para a nossa aula é a questão da pirâmide etária. Já muda um pouco do tema da aula, mas é importante frisar o que é a pirâmide etária. Você vai colocar a quantidade de pessoas pela sua faixa etária, ou seja, sua faixa de idade. Ou seja, a gente consegue ter uma noção de quantas crianças, jovens adultos e velhos tem no país. O que é importante notar é que a pirâmide etária do Brasil em 1980 era realmente uma pirâmide. E em 1991, aqui já é possível notar que a base ela veio se alargando e começa a subir esse aspecto mais uniforme, ou seja, a pirâmide está perdendo o formato triangular, ela está ficando cada vez mais quadrada. E isso é um ótimo sinal
porém necessita de mudanças. Por exemplo, ao longo dos anos, a pirâmide ela vem cada vez mais diminuindo sua base e alargando o topo, ou seja, começa a haver mais pessoas velhas do que jovens no Brasil. Isso gera um grande problema que a gente já teve um grande debate ano passado, que foi a reforma da Previdência. Ou seja, com o passar dos anos e com a diminuição da população jovem, ou seja, com a queda da taxa de natalidade, com a queda da taxa de mortalidade, a gente pode observar realmente que há cada vez mais velhos no Brasil. Um dado importante é que em menos de 30, 40 anos, a pirâmide etária brasileira vai alcançar níveis de países europeus. E um problema no Brasil é que a gente ainda não vai atingir o nível de renda dos europeus, mas já com uma população tão velha quanto. Isso é um perigo muito grande para a economia brasileira, que a gente está perdendo o período do bônus demográfico, que é quando a maior parte da população está em idade economicamente ativa. Na verdade, não só economicamente ativa, como jovem, né? E isso é muito importante. É um movimento que cai muito nos vestibulares, principalmente após a reforma da Previdência. Porém, indica também melhorias nos indicadores sociais, principalmente no acesso à saúde pela população idosa. E também o fato da natalidade estar diminuindo é um bom sinal de que as pessoas estão tendo menos filhos e provavelmente estão pensando mais antes de ter filhos. Bom, agora para completar, para complementar a aula, eu vou para os exercícios. Bom, aqui é para a gente definir os termos de populoso e povoado. Então a gente vai voltar lá no primeiro slide. Opa, agora voltou. Opa. Bom, o que é um populoso? Refere-se ao número total de habitantes, população absoluta. Então vamos responder. Bom, o termo populoso refere-se à população total de determinado lugar, referente à população absoluta. Já o termo povoado, podemos colocar que é a razão entre a população de determinado local por sua área, dando uma população relativa ou uma densidade demográfica do local. Gente, acho que eu estou com a cara muito zoada nesse vídeo, mas tudo bem. A questão B é muito interessante porque ela traz algo diferente. Geralmente, nas provas, sempre é perguntado por que o termo populoso não é suficiente para análise de um povoamento de um país. Agora, por que o termo povoado ele é utilizado aqui? Porque quando a gente fala de Brasil, a gente tem que lembrar muito da... Espera um pouco, eu vou voltar. Da distribuição da população brasileira. Ou seja, a população brasileira ela é mal distribuída. Isso gera áreas onde há uma população extremamente densa, com uma densidade de países assim muito povoados e vazios demográficos. Vazios demográficos são regiões que há muita pouca gente por quilômetro quadrado. A gente pode considerar principalmente na região norte. E é porque o termo povoado não é suficiente para análise de um povoamento de um país, do povoamento de um país. Porque ele não considera a distribuição dessa população, apenas a população pela área, ou seja, desconsidera esses vazios demográficos existentes e essas regiões onde há uma superaglomeração de pessoas. O segundo exercício, que está como 3, que eu peguei de um material, é mais de análise de gráfico. A gente vai colocar aqui, primeiro analisar esse primeiro gráfico que está falando sobre o total da população do Brasil, como a gente viu na outra tabela, 42% no Sudeste, 27,5% no Nordeste, o Sul com 14%, por volta de 14%, o Norte com 8,6% e o Centro-Oeste com 7,6%. É legal frisar também que o Norte, ele mesmo sendo mais populoso, ele é menos povoado que o Centro-Oeste pela sua extensão territorial. E aqui para a gente ver quais são os 4 estados mais populosos e os 4 menos populosos do Brasil. Bom, eu vou tentar dar um zoom aqui. Dá zoom? Deu zoom aqui, foi. Bom, podemos notar automaticamente aqui que São Paulo se destaca. Ele tem uma população de mais de 40 milhões de habitantes, ou seja, só São Paulo
mais de 20% do Brasil. O segundo estado aqui em relação à população é Minas Gerais, seguido de Rio de Janeiro e Bahia. Enquanto que os 4 menos populosos são Roraima, o menos, Acre, Amapá e Rondônia. Roraima e Rondônia estão juntos, na verdade, você não tem como confundir. Não, é Tocantins, desculpa. É Tocantins. Realmente mudou um pouco até 2000. Você veja, na verdade é até legal frisar que Rondônia passa por um processo de desmatamento muito forte, há uma migração para lá muito intensa. Se vocês olharem imagens de satélite, é possível notar que o estado já está muito mais, houve um desmatamento desenfreado nos últimos anos. E por isso tem que passou Tocantins aqui, nesse dado de 2020. Bom, o terceiro exercício ele já é da FUVEST e esqueci de colocar aqui, por sinal, e ele pergunta: cite uma região brasileira que teve grande crescimento populacional no período indicado e indique 2 fatores que levaram a esse crescimento. Bom, vamos colocar aqui nesse mapa, é possível notar que o norte, sem dúvida nenhuma, foi a região com maior crescimento populacional. É importante colocar aqui dentre os fatores, a expansão da fronteira agrícola. É possível notar que as regiões, com exceção aqui do Amapá, as regiões em vermelho não, em roxo, não sou daltônico não, gente, estão muito próximos do Arco do Desmatamento. O que é o Arco do Desmatamento? É a região aqui, no começo, digamos assim, do limite da floresta amazônica, por onde começa o desmatamento, ou seja, ele vai adentrando a floresta amazônica. Aqui no Pará é possível notar, aqui já tudo bem, é Mato Grosso e Rondônia também, é muito evidente isso. Ou seja, vamos colocar a questão agrária, a expansão da fronteira agrícola. É legal frisar essa questão do desmatamento, também na questão das madeireiras, e também da própria pecuária, que tem realmente se intensificado muito na região norte. A alternativa B. O elevado crescimento em algumas áreas no período representado no mapa significa a reversão da tendência histórica da concentração populacional no país. Justifique sua resposta. Essa alternativa ele quer frisar muito a questão que durante muito tempo todos vieram para sentido sudeste. E recentemente as pessoas estão indo no sentido norte. Há alguns polos no Nordeste também que não estão muito destacados aqui, mas é importante frisar. Ou seja, o que durante muito tempo foi vir para São Paulo, hoje acaba sendo, digamos, do São Paulo como Sudeste, das regiões aqui do Centro-Sul, mas sim voltar, não diria voltar, mas agora em direção às regiões que outrora eram rotas eram lugares de emigração, hoje são lugares de imigração. E por que isso acontece? É importante colocar incentivos fiscais que levam muitas indústrias levam indústria para essas regiões que até então não tinham. São regiões muito pobres no crescimento e no desenvolvimento industrial e que, graças aos incentivos do governo, podemos colocar também a Zona Franca de Manaus. Ela não está em roxo aqui, mas é importante. Levou durante no final do século passado, principalmente, trabalhadores para a região norte. E também que essa região do Mato Grosso, que a agroindústria, ela vem trazendo muitos empregos para o Brasil também, não tantos, né, quanto deveriam, mas ela também gera muitos empregos aqui, principalmente aqui na região do Mato Grosso. Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul, que tem uma imigração de pessoas que vinham principalmente da região sul, que essas grandes empresas como Sadia, Perdigão, que no caso hoje é a BRF, a JBS, ou são da região sul ou da região centro-oeste. E as grandes empresas da região sul vêm comprando muitas terras na região centro-oeste, também é um fator legal de se destacar aqui para reversão da tendência histórica da concentração populacional do país. Tem mais um exercício ainda? Deixa eu ver. Opa. Ai.
Pronto. O oitavo, na verdade é o quarto, né? Então, como oitavo aqui. Essa questão já se fala mais sobre a teoria da transição demográfica. O que é, acabei dando resposta, mas o que é a teoria da transição demográfica? É uma teoria que diz o quê? Que tem 4 fases de crescimento demográfico de um país. Ou seja, na fase 1 é quando há uma alta taxa de mortalidade e uma alta de natalidade e uma alta de mortalidade. Ou seja, morre muito e nasce muito. Isso é bem possível você ver, principalmente naqueles países mais pobres da África, como Serra Leoa, por exemplo. Nasce muita gente e morre muita gente. Ou seja, o crescimento vegetativo não é tão alto. A fase 2 já começa a ter um crescimento vegetativo muito alto, porque uma pequena melhora nas condições sanitárias e de saúde já gera uma diminuição terrível na taxa. Terrível não, é enorme no sentido bom, né? Terrível no sentido bom, na taxa de mortalidade. Ou seja, pelo simples fato de as pessoas terem acesso a vacinas, remédios básicos, água encanada, esgoto, energia elétrica, isso já faz com que a taxa de mortalidade caia drasticamente, enquanto que a natalidade ainda vai se manter. Isso é muito presente aqui no Brasil dos anos 60, principalmente, anos 50 já nem tanto, mas 60 e 70, quando as famílias ainda eram muito grandes, mas já tinham acesso a uma vacina daquelas doenças principais, a um remédio, enfim, acessos básicos. Isso, ou seja, faz com que a taxa o crescimento vegetativo exploda. Já a terceira fase, já começa uma urbanização mais intensa, onde as pessoas começam, principalmente a urbanização, a pensar melhor antes de ter filhos. E isso é presente, ou seja, então a natalidade ela cai e a mortalidade cai mais ainda também. Ou seja, acaba sendo um país que o crescimento vegetativo fica baixo. Os países europeus já estão realmente numa quarta fase, mas a terceira foi muito presente para eles, principalmente no final dos anos, principalmente no final do século passado, meados do século passado, na verdade, quando as pessoas começam a ter menos filhos, ou seja, famílias menores com 1 ou 2 filhos, e também a expectativa de vida é muito alta, ou seja, a população cresce, mas cresce muito pouco. E a quarta fase já é um pouco diferente, que é quando, de fato, a taxa de mortalidade e a natalidade ficam muito próximas e o crescimento vegetativo fica baixíssimo. Então vamos ler aqui a questão nossa como seja. Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão. Nossa, tá errado. Integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos. Bom, em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o crescimento, para o processo europeu de A. Estabilização da pirâmide etária. B. Conclusão da transição demográfica. C. Contenção da entrada de imigrantes. D. Elevação do crescimento vegetativo. E. Formação de espaços superpovoados. Bom, a gente vai aqui comentar de baixo para cima. E formação de espaços superpovoados, isso é mentira. Até se você olhar o gráfico demográfico de algumas grandes cidades europeias, como Londres e Paris, na verdade a população ela é bem estável já há muitos e muitos anos. Para ter uma noção, durante a Segunda Guerra, Londres tinha uma população maior do que hoje. D. Elevação do crescimento vegetativo? Não. Até aqui está escrito: adquiridas têm como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos, ou seja, já está falando da terceira para a quarta fase da transição demográfica. C. Contenção da entrada de imigrantes, falso. Hoje a Europa, na realidade, recebe muitos imigrantes e tinha até uma abertura um pouco mais bem vista, principalmente quando cresceu muito nos anos 80, 90, e hoje está mais em crise, e vem imigrantes geralmente de regiões mais pobres, como África e Oriente Médio, ou seja, não é. Daí a gente pode ver a questão da B, que é a teoria da transição demográfica, que é a alternativa correta.
E é isso, gente. Muito obrigado pela aula de hoje. Espero revê-los e espero já estar no computador, porque eu estou olhando para baixo aqui para ver vocês. Na verdade, eu não estou vendo, para me ver aqui. Beijos.